Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos, olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. Uma alegria ter você conosco. Muito obrigada por ter escolhido. Então, a gente vai fazer essa conversa valer a pena, né, Kelly? Sem dúvida nenhuma. É um bom lugar para estar aqui. Uma conversa agradável, instrutiva, certamente vai abençoar a tua vida. Nós vamos falar sobre contente e satisfeito. Duas palavras interessantes. Bem interessante, mas será Boas. que é bem comum, isso acontece sempre, né? Como a gente lida com contentamento? Ou melhor, às vezes, a gente podia ter 1000 títulos. O que é que contenta você? Sim, né? sim. E essa é uma pergunta bem relevante, né? Porque o contentamento, a gente observa que não é uma coisa nada fácil, né? Porque o que é que leva você a estar satisfeita e contente? Que situação? É óbvio que o natural seria quando tudo está bem. Isso. Agora, gente, o que envolve tudo? O tudo é amplo demais, né? É muito amplo. É muita coisa. Você teria que estar bem de saúde, Isso. você teria que estar bem no trabalho, sem crise financeiramente, né? Os seus amigos teriam que estar bem. Relacionamentos com a família e os amigos. Enfim, né? O tudo é muita coisa. Exato. Será que se alguma dessas coisas falham, a gente continua satisfeita ou contente, né? Sim. Como é que a gente se posiciona diante disso, né? Ou se tem a ver só com isso. Eu só vou estar contente se algumas condições dessas forem preenchidas, né? Sim. Qual que é o critério, né, Mitz? Qual é o critério, Essa vai né? ser a nossa conversa aqui. Sabe por quê? Porque se a gente vai falar de contentamento e satisfação, o contrário disso precisa ser mencionado e talvez seja mais verdadeiro. Verdade. Porque a gente conhece pessoas que às vezes você olha e diz, gente, essa pessoa tem tudo o que um ser humano gostaria de ter. Sim. E até você olhando tem mesmo. Sim. Tá bem financeiramente. Tem um bom trabalho, uma família bonita. É uma pessoa bonita. Tanta coisa. E às vezes, se você conhece a pessoa, é uma pessoa que não se sente feliz. Não. É uma possibilidade. Na realidade, exatamente. Existe uma insatisfação ali que às vezes nem a pessoa mesmo sabe. Porque eu digo, para trabalhar com satisfação, a gente tem que falar de insatisfação também. Sim, as duas coisas, elas andam juntas, né? Então, o que a gente está falando é que essas coisas às vezes não tem a ver com o que a gente tem, ou até com o que a gente é em termos de cultura, educação, né? Sim. O que são os nossos valores? Se a gente for pensar, o contentamento e a satisfação é uma atitude interior nossa. Total. É uma atitude do nosso coração. Exatamente. Ela não tem a ver com as situações externas, Isso. né? Com o que está acontecendo ali do lado, dentro do trabalho, no meio da família. Não, ela parte de você. Né, Mitz? Agora, quando a gente percebe que uma pessoa é uma pessoa feliz, contente, a gente as palavras se misturam, elas parecem sinônimas, embora não sejam sinônimos perfeitos, não são mesmo, né? Não são. Mas, por exemplo, pessoas bem gratas são pessoas que passam essa imagem de contente e satisfeita o tempo todo, né? Nossa, muito. Você sabe que, ouvindo a pauta, eu lembrei de uma situação que eu vivia, eu era adolescente, veio uma pessoa da minha casa, do interior do estado, e ela tinha sido babá da minha irmã, era uma coisa assim. Uma pessoa extremamente humilde, ela estava com a netinha e a filha. Gente, uma satisfação com a vida, uma alegria, né? E uma pobreza junto ali. Né? O bebezinho ali tinha fubá e água na mamadeira. Né? No entanto, aquela alegria dela e a satisfação dela com a vida era um negócio palpável. Olha que loucura. Pois é. Não é uma postura? Sabe, vem de dentro de nós mesmo, sabe? Essa é uma coisa, eu acho, que ela vai além, tem a ver com o espiritual, porque no natural mesmo é muito difícil o ser humano natural, ele sempre quer mais. Sempre. E satisfação é uma coisa que diz,
isso tá bom. Isso, né? Não tô limitando o melhorar sempre. Isso sempre é possível. Sempre. Mas é bom, deve, sabe? Mas sabe quando melhora? Porque se eu já tô feliz assim, né? Eu vou, é só o nível mesmo, né? De mudança. A impressão que tem é que o ser humano parece um buraco sem fundo. Sempre que esse mais que você comentou, ele realmente não tem fim. Né? Não tem pro ser humano, esse é um não. grande problema. Né? Porque se não tem fim, você nunca vai chegar numa satisfação que o teu coração seja ali preenchido. Né? Então, a gratidão, ela entra de uma maneira muito forte nessa questão, né, de você encontrar satisfação, de repente, em algum tempo da tua vida. E se nós olharmos para a satisfação bíblica, ela também não é fácil. Já que nós falamos que se para o ser humano não é fácil, a Bíblia da Bíblia também não é das mais fáceis. Não. Filipenses, Paulo falando aos Filipenses, a gente vai ver o seguinte, Filipenses 4:12. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho satisfação diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. Tenho satisfação diante de qualquer circunstância. Não é fácil. Uau, não. Não tem não como. E o apóstolo Paulo, quem o conhece, sabe das coisas que ele viveu para escrever isso que ele escreveu. Ele passou necessidade, sim, ele passou fome, sim, ele passou situações muito difíceis. Mas aonde que ele encontrou a satisfação? Sabe, e sabe, queridos, porque o exemplo da Kelly é tão bonito. Uma mulher que está contente por ter água e fubá para dar ao filhinho, ela também, e está grata por isso, porque é melhor isso do que nada, ela também tem expectativas de, mais tarde eu vou ter leite, né? Nossa, essa muito! Porque a pessoa com esse grau de satisfação e gratidão, ela avança, ela não fica parada. Não fica. Sendo que, obviamente, depois houve muita ajuda e foram supridas essas necessidades, né? Por conta da minha família naquele tempo. Mas, assim, era lindo de ver, né? E ela, sim, saiu do lugar. Sabe, porque essas coisas difíceis da Bíblia que a gente diz, né? Tanto esse texto de Filipenses, como de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,18, diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para contigo. Uau, em tudo. Como assim? Também. Esse é um grande mistério, né? Sabe? Mas, em tudo das graças, eu entendo também que não é por, né? Por aquilo, não é sabe? por aquela razão, por aquela doença, por aquela crise. E você tem que ter um entendimento bem bom mesmo, porque você não fica agradecendo bati o carro. ruim. Graças a Deus bati o carro. Não, a questão não é essa. A graça é, Deus está comigo. Isso. Houve livramento, podia ser pior ou qualquer coisa. Enfim, Deus estava no controle. A graça vem porque nós temos um Deus que está no controle. Isso. Né? E quando a gente fala em, de repente, direcionar o olhar pro correto, para encontrar satisfação, é nisso. Deus está no controle, né? Houve livramento. A gente não pega só a parte ruim da história, a gente procura as melhores primeiro. Essa é a dificuldade. Mas é possível. Paulo encontrou. Sabe? Porque nós temos... são ordenanças que são difíceis de cumprir e que a gente precisa ter bom entendimento, porque nelas se mistura um inimigo mesmo. Muito. Ontem nós tivemos uma experiência. Ontem nós iríamos trazer pela primeira vez os nossos netos ao culto do adolescente. O pai falou, vocês podem levá-los? Sim. Então, horário de raste, pegamos o carro, botamos o cachorro dentro do carro, porque não podia o cachorro não podia ficar sozinho, porque ele estava coisa e tal. E nós íamos orando com muita alegria oferecer essa oportunidade para... Nossa, já são adolescentes. O horário péssimo. E não dava o trânsito complicado. O Sanderson fez um sinal para o rapaz, alguém teria que... Porque nós temos faixas, aqueles quadrados amarelos, onde quando o trânsito está assim... Sim, você tem que parar antes. Você tem que parar antes, porque é oportuno. Não, ali era gente em cima, tem gente que ninguém não tem noção. O Sanderson fez sinal e a pessoa gentilmente... deixou que ele fez sinal para ele passar. Nós estávamos indo buscar as crianças.
Quando ela fez sinal para ele passar e o Sanderson passou, e de repente bater daquele jeito, o Sanderson fez sinal para ele que tinha um posto de gasolina próximo, nós pararíamos o carro ali. Sim. Tá? Aí, enquanto isso, a gente foi pensando assim, dava uma meia quadra. Sim. Gente, debaixo de oração, o rapaz disse, podem passar, ir. A gente passou e bateu assim, no carro dele. Paramos no nossa, posto. que transtorno. Paramos no posto, ele passou direto, ele foi embora. O Sanderson falou, por que ele não parou? Aí o Sanderson desceu do carro. Quando o Sanderson desceu do carro para ver a batida, na verdade, ele bateu no nosso carro. Não fomos nós que batemos no carro dele, porque ele bateu atrás, o barulho bateu atrás no carro do Sanderson. E assim que o Sanderson fez sinal para ele aí, a gente começou a dar graças. E eu fiquei imaginando, acabou o culto das crianças, acabou a expectativa, vamos conversar, seguradora, isso e aquilo. Sim. O rapaz foi, nós fomos olhar, e o que a gente deduziu? A gente veio dando graças a uma quadra que a gente andou assim. Sim. Com essa... Sim. O que a gente deduziu? Ele, de fato, foi gentil, ele nos deixou passar. Ele bateu atrás porque talvez um erro de... Sabe quando você acelera? Sim, a distância, não calculou, de repente, não bem calculou, a distância, carro automático, né? Sim, pode ser. E ele teve essa consciência. Entendi. Ele teve essa consciência, né? A gente nem contou para as crianças nada, tinha ainda um trecho grande para ir com as crianças. Entendi. Mas a paz era tão grande, porque o propósito era nós trazer as crianças para o culto. Sim. Isso iria acontecer, entende? Olha só. E a gente deu graça o tempo todo. Agora, é legal, o carro vai ter que ser consertado. Não é legal, né? Mas é maravilhoso o testemunho como o seu. Felizes de poder vir para a igreja, chegar a tempo, né? Existia uma alegria maior. Claro. Né? Os seus adolescentes, netinhos, que outro dia eram desse tamanho, indo para o culto, e vocês tendo essa alegria. É o olhar, Mirtes, é o olhar. Queridos, a insatisfação nos leva a reclamar. Verdade. Aí você começa a murmurar. Isso. Aí acabou, né? Não, se você xingasse naquele momento ali, falasse o palavrão, já teria acabado o clima de tudo. E sabe as possibilidades, né? Por que ele deixou e bateu? Sim. Sabe? E daí? Por quê? Os porquês vieram de todo jeito, né? Gente, tem 5, 6 possibilidades, e daí? Né? E daí é que as nossas expectativas sempre vão estar no cuidado de Deus por nós, né? E essa é necessário que seja a nossa postura. Porque é dessa forma que a gente vai sair desse lugar de reclamação. Por que a gente fala contentamento e satisfação? Porque hoje, se você... às vezes não é confessado com a boca, mas se a pessoa tiver... Tem muita gente que não está contente com o casamento que tem, com os filhos que tem. Verdade, infelizmente. Com as escolhas que fizeram. Sim, é muito real, a gente até sabe. com o ministério, né? Pode. E tanta coisa assim, né? Pode. Claro que tem frustração legítima, tem. Ninguém está negando isso, sabe? Não, nunca a gente vai negar a realidade da vida. A realidade da vida não pode ser negada. Mas o contentamento, a satisfação e a gratidão precisam ser aprendidos, né? Sempre há tempo de aprender. Nós vamos chamar um intervalo bem pequeno e a gente volta para fechar essa conversa. Estamos de volta e a gente está conversando sobre contentamento, satisfação. E a gente falou num dos versículos de difícil entendimento, de difícil prática, que é dar graças em tudo. Mas, além de dar graças em tudo, sabe, a Bíblia também nos ensina que a gente não pode murmurar. Além de eu ter dar graça, não posso nem reclamar. O ensino não é uma coisa muito simples, né? Mas a gente tem que aprender que esse é o melhor caminho. No livro de Judas, capítulo 1, verso 16, está escrito assim: tais homens vivem a reclamar e se queixar, dominados por seus próprios desejos. A sua boca profere coisas muito arrogantes, adulando pessoas por interesse. Então, é um alerta sobre
murmurar, sobre falar o que não é preciso, porque está tudo ligado aos nossos desejos, né? Sempre, Como sempre os ligado nossos aos desejos. desejos nos impedem de ficar satisfeito. Exatamente, até porque quando os nossos desejos eles são frustrados, né, como a gente tem um olhar muito para nós mesmos, né, o murmurar se torna muito fácil, porque daí vem aquele lamento, aquela maledicência que não nos leva a lugar nenhum, né, Mirtz? E o que é um cristão insatisfeito? Por exemplo, que nós somos cristãos e esse é o nosso foco, a nossa Sim, sim. conversa sempre permeada por esse viés, né? Isso. Então, aquele sentimento de insatisfação é porque realmente tua vida não está acontecendo do jeito que você quer. Isso, né? Não é assim, isso né? mesmo. Daí vem aquela frustração porque não é tudo como você deseja. Eu acho assim, é a pior coisa que pode acontecer na nossa vida, verdade. sabe, queridos? Porque em que mundo que a gente vive? Num mundo onde pessoas concordam conosco? Não, Pensam igual a gente? Tudo o contrário. Né? Na realidade, assim, a gente pode olhar para as situações da nossa vida e falar, meu Deus, como é difícil ser feliz. Dá errado ali, não concordam comigo aqui, não acontece da forma que eu quero ali. Né? A maior parte do tempo é assim, né? A maior parte. Agora, alguns cristãos, por exemplo, eles não gostam da maior parte das coisas que acontecem na vida dele como cristão. Sim, verdade. Né? Eu não sei, mas infelizmente, eu não sei os critérios, né? Sim. Então, a vida cristã saudável não dá lugar à insatisfação. Olha. Sabe? Você não pode ser. Isso. Primeiro. Isso é uma colocação radical, mas ele é muito real. Sim. Né? A insatisfação, ela nos leva a um lugar de lamento, de tristeza, de reclamação. Olha para onde nos leva. Porque não tem como fugir disso, não, sabe? Não tem. E nos tira de uma coisa que deveria ser tão natural para o cristão, que é a humildade. Isso. Ser humilde, né? Isso. E a humildade é um desafio para qualquer um, mas nós precisamos ser humildes. Fora ainda a percepção errada. Quando você age assim, que você tem de Deus. Isso. De quem é o seu Deus, né? Quem é o seu Deus. Então, leva a um esgotamento espiritual. Enfim, o teu espírito é abalado, sim. E esse abatimento é como se fosse uma bola de neve. Né? Vai trazendo mais insatisfação, mais lamento. E você não chega, na realidade, a lugar nenhum. Talvez, sabe que lugar que você chegue? Ao lugar de religiosidade. Passe a ser um cristão só religioso. Exatamente, que segue ritos, né? Isso respeita mesmo. alguns dias. Isso, vai seguindo o rito, vai seguindo regras, tradições, né? E pronto. E o que acontece é que a nossa vida espiritual mesmo, ela fica vazia. Né? Porque o relacionamento com Deus é muito além de seguir ritos, muito mais do que religiosidade. Sabe, é uma aceitação. O espiritual vai embora, porque fica uma aceitação mental. Só, né? Sim. De princípios e valores éticos. Então, eu sou cristão, isso não faço isso aquilo. Ou aquilo. Não, a revelação é muito maior do que isso, né? E a abundância do reino, porque a satisfação, a alegria tem que ser encontrada na própria promessa do reino. Isso. Eu vim para que você tenha vida e vida... Em abundância, com qualidade, vida boa, né? E muitas vezes essa vida abundante que o reino de Deus ela é dito nas escrituras, ela não é uma vida abundante de coisas, né? De saúde plena, de repente, de dinheiro. É algo que vem de dentro de nós, né? Que o Espírito Santo coloca dentro de nós. Aquela paz que excede todo entendimento. Entendimento, né? O entendimento humano, né? Entendimento humano, as coisas desmoronando em volta e eu tô bem. Sabe? Isso. É aquela situação, isso que você acabou de viver. Né? Uma batida de carro, graças a Deus que não foi nada grave, foi uma coisa pequena, né? Mas aquilo não tirou a tua paz. Né? Porque houve um entendimento de que o propósito era maior, né? Que o momento era mais Deus importante. Deus estava nessa, né? E Deus estava lá. Né? Provérbios 3, 5 e 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os caminhos e ele endireitará todas as tuas veredas.
Nossa, esse versículo ele traz uma instrução tão maravilhosa. Né? Confiar em Deus, em primeira coisa. Não se apoiar naquilo que você acredita, naquilo que você sabe. Né? Daí vem o ser humano de novo, colocando o ego no centro de tudo. Né? Não é essa a orientação. Não, precisamos confiar em Deus. Porque se isso estiver acontecendo, a sua expectativa nele, não tem como ter insatisfação, porque é nele. Não, porque a insatisfação provém da nossa, quando elas estão centradas nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Sim, né? E se nós centrarmos em nós somos falhos demais, né, Mirtz? E assim, por melhores pessoas que sejamos, ainda somos muito falhos. A gente acha que a gente não consegue ser feliz, ficar contente, satisfeito, se não tiver do jeito que a minha mente ou o meu coração quis. Isso mesmo. Então, eu não quero aquela mudança, eu não quero aquele esforço, tá? Não quero me cansar. Não quero sacrifício ou qualquer coisa, né? Gente, é um mundo onde não haja sofrimento, não haja esforço nenhum, que só traga coisas boas, que não tenha arrependimento. Esse mundo não existe. Não, na vida de ninguém, né? Sem dor, sem resultado. Não adianta. O sair do lugar comum, o sair da zona de conforto não é uma coisa boa, nunca será. Né? Mas é necessário para que as coisas aconteçam, né? A gente ouve muitas histórias de experiências de pessoas que tinham lamentado, murmurado por determinada situação, que justamente foi o impulso para que elas tivessem toda a alegria e satisfação na vida. Não é assim? Né? Porque tiveram consciência que estavam num lugar que não era bom, que não trazia satisfação. Houve um movimento, daí se encontrou uma alegria que até então não se conhecia, mas houve um movimento, né? Houve, de repente, a chateação, houve a dor. E a gente precisa ter esse entendimento, sabe por quê, querido? Porque a crise que você está vivendo hoje, o que você está passando hoje, é a colheita, normalmente a colheita do passado. Isso. Né? Sim, não dá para eximir disso. Essa é a parte ruim. Gente, deixa eu te contar. Né? Que se você está fazendo uma colheita ruim hoje, o plantio não foi bom no passado. Né? E não dá para jogar a culpa em muita gente, não. É bom você entender porque isso. Porque aí vem aquela coisa, se a gente pudesse voltar no tempo. Bom. Não isso pode. Sim. Mas não dá. Essa é a notícia. Não tem como. Não dá para voltar no tempo, sabe? Frente. Porque, de fato, todos teriam a mesma resposta. Não faria a mesma coisa. Sim, eu mudaria isso, né? Sim. Faria diferente. Claro como a que gente faria. gosta de... E tem muitos filmes que usam essa temática, né? Voltar ao passado. Voltar ao passado para consertar alguma coisa. Uau, né? E é tão legal, né? A pessoa madura se vê no lugar de adolescente. Ou de poder intervir mesmo, fazer alguma coisa mais positiva. Sabe? Mas em Deus todas as coisas podem ser redirecionadas. Isso, né? Olha que maravilhoso. Né? Pode ser redirecionado, né? Você não precisa ficar no lugar que está, você pode tomar uma outra direção e chegar num lugar diferente. E tem uma coisa assim que é bem legal. É você ficar na frente do espelho e pensar assim: quem é que pode mexer com o meu contentamento e com a minha satisfação? Isso. Aí você vai estar olhando para quem? E olha bem firme. Né? Você vai estar olhando. Não adianta olhar para quem está sentado do teu lado, para quem está dormindo com você, para quem você deu a luz. Não, é para você que você tem que olhar. Sabe, queridos, satisfazer os desejos do nosso coração. Inclusive tem um versículo na Bíblia maravilhoso, né? Sim. Deleita-te no Senhor. E Ele satisfará os desejos do seu coração. São aí você 37,4. pensa, se você diz, os desejos do meu coração satisfeito, eu tô feliz da vida. Isso. Será? Né? Exatamente. Qual era? Mas qual que é o caminho? É o deleitar-se no Senhor, achar alegria nele, achar satisfação nele. Né? Porque daí nós vamos entender o que é realmente satisfação para o nosso coração. Queridos, não é incomum a gente escutar a seguinte frase: quando eu conseguir isso, eu vou ficar satisfeito. Ou eu não vou ficar satisfeito até conseguir isso. Como se fosse uma luta, assim, aí vou dar o meu sangue aí por tá isso. bom, aí você conseguiu. Okay. Vamos supor que vamos por qualquer outro exemplo.
um aumento de salário, um casamento. Sim, legítimo. Tudo legítimo. Pode, claro que será pode. Que chegou lá e esse foi o alvo da tua vida e daí para frente nada mais será, né, abalado, né? Não tem como. Na realidade, você vai chegar naquele casamento, vai chegar naquele curso, vai chegar naquele emprego e lá pronto, e agora? E agora vai começar outro. Isso, agora vai ser outro desafio, porque né? É bem assim mesmo. O momento que você satisfizer o desejo do seu coração, a partir desse momento... vai encontrar uma outra você satisfação. Vai precisar outra vai precisar satisfação. de outra satisfação, vai vir satisfação no teu coração de novo. Tem um provérbio, que esse não é da Bíblia, é provérbio do mundo, que diz que o melhor da festa é esperar por ela. Nossa. E de fato é. Gente, a expectativa de uma festa é tudo de bom. Muito, né? muito. Mas você sabe que a neurociência, eles têm descoberto isso, que a expectativa de você viver, de repente, como a festa é a melhor, né? Mas ver qualquer coisa, a satisfação, a dopamina, ela tá no antes. No antes, não tá até no que aconteça. Isso. Porque no momento, sabe, você nem talvez vá, nem né? curta ali o acontecimento, né? É o antes que é a você vai pensar melhor. Minha satisfação no prazer daquele momento. Gente, o prazer, a satisfação que você viveu em todo o processo de criar, de desejar, de montá-la, foi muito maior e mais longo, né? Quando a gente está falando esse é um aprendizado que nós precisamos ter, né? Que a gente tem que encontrar prazer no caminho, né? Nos processos, né? Porque o fim, quando chegar no objetivo, ele vai perder o sentido muito rápido. Então, o aproveitar a vida nos processos, na caminhada, é o que a gente precisa para encontrar satisfação também, sabe? Né? E tem que ser essa que vem do alto mesmo, porque C.S. Lewis, que é um escritor cristão, ele diz assim, quando você sente sede, essa sede ela é vencida quando você ingere um líquido, toma água, qualquer outra coisa, por uma coisa finita. Fome é a mesma coisa. Você está com fome, a fome é sanada por uma coisa. Ele disse que a nossa satisfação, coisa física nenhuma como essa pode... Verdade. suprir. Nos suprir. Exatamente. Não há essa satisfação que a gente encontra em nós, não vamos encontrar nas coisas ao nosso redor. Essa satisfação mesmo nós vamos encontrar só em Deus. Sabe? É só em Deus, só em nele Deus. Que estão todas as coisas. Isso. E eu vou terminar essa conversa com um Salmo 42, 1, que diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Porque é só dele mesmo que pode, né? Exatamente, esse anseio. Completar tudo isso. Verdade. Era o que a gente tinha para você hoje. A gente agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.